Quando você leu o título deste vídeo, você ativou circuitos do cérebro que nós, seres humanos, levamos milhares de anos para desenvolver. Os da leitura. Decodificar letras, símbolos e significados transformou o nosso cérebro e criou algo que não existia quando a nossa espécie surgiu. A gente pensa na linguagem como algo natural e deduz que a língua escrita é algo natural também, mas não é, nem um pouco. Mas será que essa habilidade tão complexa e importante para os seres humanos pode estar sob risco por causa dos excessos da tecnologia? Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico em 4 pontos como o cérebro aprendeu a ler e as incríveis mudanças que esse processo causou, tanto na nossa mente quanto na sociedade. Eu entrevistei a Marianne Wolf, cientista cognitiva e autora de O Cérebro Leitor. Ela argumenta que um cérebro neurotípico já nasce com os circuitos que permitem que os nossos olhos enxerguem e que as nossas cordas vocais produzam os sons da fala, mas ele não nasce com um circuito que permita ler. Os símbolos de escrita começaram a surgir mais ou menos 6.000 anos atrás e exigiram uma mudança no cérebro, em que um símbolo visual passou a representar um conceito e ser expressado por linguagem. Ou seja, decifrar símbolos passou a exigir mais do cérebro do que apenas enxergar. Era preciso associar aquele símbolo a algum objeto, a algum conceito ou emoção e também a algum som. Cientistas acreditam que os nossos ancestrais criaram novos circuitos cerebrais para isso, reciclando circuitos antigos usados para o reconhecimento de objetos. O povo sumério, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, é apontado como precursor da escrita, por volta do ano 3300 a.C., provavelmente numa época parecida à que os egípcios desenvolviam os hieróglifos. Os sumérios criaram o sistema cuneiforme, de cunhar símbolos em argila. A sofisticação aumentou quando esses símbolos foram ficando mais parecidos a caracteres. E essa evolução continuou com os sistemas de escrita que vieram depois, e com todo o acúmulo de conhecimento que a leitura e a escrita nos proporcionam. Hoje, os cientistas sabem que ler ativa várias áreas dos 2 hemisférios do cérebro, para associar letras e palavras a sons e a significados variados. Um experimento feito anos atrás pelo pesquisador americano David Sweeney descobriu que, ao ler uma palavra simples, a gente ativa no cérebro não só o significado básico dela, mas sim todo um acervo de conceitos relacionados. Quando os participantes do experimento liam a palavra bug em inglês, usada para descrever insetos, elas imediatamente imaginavam também os bugs de informática ou os carros Fusca, que em inglês tem um nome de inseto, o beetle. E tem mais uma coisa curiosa. O idioma que a gente aprende molda o nosso cérebro. Vejamos o caso do chinês, um dos idiomas mais antigos do mundo, escrito no chamado sistema logográfico. Cada ideia ou preposição, por exemplo, é representada por um símbolo, em vez de por um conjunto de letras do alfabeto. Pesquisas indicam que o aprendizado de sistemas logográficos ativa áreas diferentes do cérebro do que o aprendizado de português ou inglês, por exemplo. Em particular, as regiões envolvidas na memória visual e associação visual. Uma das formas como os cientistas descobriram isso foi estudando um único paciente bilíngue que sabia chinês e inglês. Esse homem tinha sofrido um derrame cerebral grave que afetou algumas áreas do cérebro, mas afetou só a capacidade dele de ler chinês. O conhecimento do idioma inglês continuou intacto. É um exemplo muito bonito de como os circuitos do cérebro refletem as demandas do idioma chinês, que exige mais memória visual e mais processamento visual daqueles belos e intrincados símbolos. E seja qual for o idioma, mergulhar na leitura e se deixar levar pela história contada pelas palavras também provoca mudanças constantes no cérebro. Você forma novas conexões entre as áreas visual e de linguagem. E tenta imaginar quando você lê um romance. O meu exemplo favorito é o da Anna Karenina. Anna Karenina, você talvez já saiba, é um famoso clássico de Tolstói e conta a história de um trágico triângulo amoroso na Rússia do século XIX. Tem um trecho do livro que é terrivelmente dramático e triste. É quando a Ana decide pular na frente de um trem. E alguns estudos mostram que quando lemos esse trecho do livro, ativamos a região motora do cérebro. A gente pula junto com a página, a gente pula junto com a Ana.
Isso, é claro, é uma nova conexão cerebral, que não vai existir para quem não lê. O cérebro, de fato, muda. E quanto mais você lê, mais esse sistema molda o cérebro, de modo cumulativo. Dá ao cérebro todo um conhecimento, toda uma construção de processos que eu chamo de leitura profunda. Tudo isso remete ao fato de que se trata de um circuito de leitura com muita plasticidade. It's a plastic reading circuit. Inclusive, esse aprendizado tão sofisticado começa antes da alfabetização formal. Começa quando os bebês ouvem história no colo dos adultos ou veem livros com figuras, mesmo que eles ainda não consigam decifrar as letras. E de quebra, a criança desenvolve habilidades emocionais super importantes, como a empatia e a capacidade de se colocar no lugar de um personagem da história. Mas nem sempre esse processo acontece com facilidade. A Marianne Wolf dirige um centro de pesquisas focado na dislexia, uma dificuldade de aprendizado de leitura e ortografia que atinge, segundo diferentes estimativas, de 4% a 10% da população mundial. Crianças com dislexia costumam ter dificuldade também em distinguir sons e fonemas dentro das palavras, ou em recordar informações que elas veem e escutam. As causas ainda são estudadas, mas algumas das hipóteses que a Marianne Wolf cita para a dislexia são uma possível falha nas estruturas de linguagem ou visão do cérebro, ou que leitores com dislexia parecem usar circuitos cerebrais diferentes dos de um leitor típico. O lado mais triste disso, segundo a Marianne Wolf, que aliás tem um filho disléxico, é que muitas crianças com dislexia às vezes são taxadas de incapazes ou preguiçosas, o que pode abalar a autoestima e a vida acadêmica delas. Mas veja só, muitas pessoas com dislexia são consideradas excepcionalmente criativas e inteligentes. Inclusive, existe o debate de que grandes gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci, Thomas Edison e Albert Einstein, possam ter sido disléxicos. Alguns pesquisadores concluíram isso, por exemplo, a partir das anotações de Da Vinci, que tinha dificuldade com a leitura e às vezes escrevia da direita para a esquerda e com erros ortográficos e sintáticos. Bom, hoje já existem muitas estratégias para ajudar crianças com dislexia e outras dificuldades de leitura. It's really trying to help our children. O principal é tentar ajudar as crianças a descobrirem a sensação de terem um santuário de leitura, de se sentirem seguras. No começo, claro, as histórias são muito simples e com o tempo vão ficando mais complexas, mas sempre enfatizando habilidades como capacidade de dedução, empatia e pensar por conta própria. Para concluir este vídeo, o fato de que ler não é uma capacidade inata dos humanos, e sim algo adquirido e aperfeiçoado ao longo de milênios, traz um debate importante. Será que os hábitos digitais estão atrofiando essa habilidade? Pense em como você lê na tela do celular ou do tablet. Por acaso é uma passada de olhos, fazendo scroll na tela e interrompendo a cada notificação do WhatsApp? Isso é cada vez mais comum. O problema, segundo a Marianne Wolf, é que se limitar a essa leitura superficial pode prejudicar a nossa capacidade de imersão num texto, de entender argumentos complexos, de fazer uma análise crítica, de identificar notícias falsas ou de simplesmente mergulhar na beleza de um livro bem escrito. They're skimming away. Quando você apenas passa o olho no texto, os estudos mostram que você absorve apenas uma amostra do que está escrito. Você pesca algumas letras e algumas palavras, você talvez tenha uma noção geral do texto, mas você perde muito. E você não perde apenas dados ou fatos absolutos, mas também todo o propósito do que o escritor está tentando instigar, que é a beleza da linguagem. Isso se torna ainda mais grave em um país como o Brasil, que tem baixos índices de leitura. Uma pesquisa de 2024 identificou que só 27% dos participantes declararam ter lido um livro inteiro nos 3 meses anteriores. É um cenário desafiador no mundo digitalizado. Algumas pesquisas acadêmicas indicam, por exemplo, que crianças que usam o celular desde os primeiros anos de vida podem ter um desempenho pior na escola depois. Depois, aos 8 anos de idade, a quantidade de exposição digital impactou a capacidade de atenção e a performance acadêmica delas. Quanto maior a exposição digital, pior era a parte acadêmica. Num cérebro que é constantemente distraído e hiperestimulado, os neurotransmissores começam a desejar estímulos em um intervalo cada vez mais curto. Daí é comum que essas crianças, quando estão offline, se sintam muito entediadas e gritem com seus pais. E na adolescência, esse problema se intensifica.
O que muitos pesquisadores estão descobrindo é que adolescentes passam quase 40% do seu dia em atividades na tela e nas redes sociais. E daí não sobra tempo para leitura de lazer, o que significa que esse adolescente não vai desenvolver essa capacidade de leitura profunda. Esses são elementos do que a pesquisadora chama de uma crise de leitura. E se você tem um filho pequeno, como garantir que ele vai ter todo o desenvolvimento cerebral que a leitura traz? The antidote to all this happening. Nossos pais e professores, todo mundo precisa ajudar e servir de modelo, ler para as crianças e desenvolver eles próprios o gosto pela leitura. Por hoje é só, mas escreve aqui nos comentários se você gosta de vídeos sobre o funcionamento do nosso cérebro. Aliás, tem muitos vídeos desse tipo na nossa playlist de Ciência e Saúde no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima!